estarmos aqui nessa manhã, olharmos nos olhos dos nossos irmãos, Pai, e te render graças. Glórias ao teu nome, Jesus. Te amamos, Senhor, mais que tudo. Te amamos, Senhor, porque tu, Senhor, nos constrange com os teus feitos, com esse amor incalculável, Pai. Pela vida derramada naquela cruz, por perdão dos nossos pecados, Senhor. E nós queremos render a Ti louvores, Pai. Queremos render a Ti graça. Com esse violão, com essas cordas, com esse som, Pai. Feitos por Ti, Pai. Glorificar o Teu santo e bendito nome. Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso e supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, e nos trouxe grande salvação. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Glória a Deus. Quer fazer uma oração, mesmo sentado? Vamos fazer oração de agradecimento. Senhor, nós te agradecemos, como o teu servo já orou nesta manhã, está também em nosso coração, Senhor. Aleluia, o desejo de estar, Senhor, cooperando neste culto, Senhor, com o nosso louvor. Apresentamos a Ti, Senhor Deus, a nossa oração também. Abençoa os irmãos que estão presentes, as irmãs. Abençoa, Senhor Deus, os Teus servos que não puderam estar conosco, aqueles que ainda não chegaram, Senhor. Que Tu abençoe muito, Senhor. Dê muita graça, Senhor, para os Seus servos, Senhor. Que eles também sejam edificados pela leitura da Sua palavra, pela oração individual, Pai. Aleluia. Nós que estamos aqui, queremos que Tu venha abrir o nosso entendimento, Pai, para que possamos absorver a Tua palavra, Senhor. Abençoa os professores, Pai. Abençoe e dá graça para eles. Obrigado pela vida deles, Senhor Deus. Nós Te bendizemos, Senhor. Aleluia. Te louvamos, meu Deus. Aleluia. Senhor, mesmo nesta manhã fria, mas Tu veio, Senhor, e aqueceu o coração dos Seus servos, para eles estarem aqui, Senhor, aprendendo. Então ajuda eles, Senhor. Dá graça para eles, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu vou usar um minutinho só para dar um aviso. Por quê? Porque os nossos irmãos que trabalham com som, eles notaram um problema. O problema é o seguinte: é que às vezes a pessoa faz a pergunta aqui e ela não sai. Por quê? Porque não está no microfone. E o pastor Valdeci fazendo a resposta, a pessoa fica aquele vácuo, né? Fica um vácuo. Não sabe o que houve. Então, quando você fizer a pergunta, ou quando você for acrescentar alguma coisa, que você tivesse oportunidade, faça favor, pega o microfone aqui. Eu vou pedir que o Samuel, um dos irmãos aí, esteja atento para
Você querendo falar, fica à vontade, é muito bom que você coopere com a aula, mas não faça isso sem o microfone, porque senão você vai atrapalhar o áudio, né? O vídeo, os irmãos estão trabalhando tanto para isso, eles se dedicam tanto que eu acho que não custa nada para nós também cooperarmos, né, irmãos? Amém, irmãos? É simples, né? Não é uma coisa muito difícil, né? Até se for uma criança que fizer uma pergunta, use o microfone, tá bom? Para sair tudo lá no áudio. Deus abençoe, viu, irmãos? Vamos lá para as nossas classes. Tá bem? Tudo bem? Convido o nosso pastor Valdeci. A paz do Senhor, irmãos, irmãs, bom dia para vocês. Uma bênção estarmos aqui, muito bom mesmo, nos reunirmos diante da palavra do Senhor. Tem um pessoal chegando, então eu tenho que aguardar, né? Eu sou obrigado a esperar. Eu quero ler uma palavra antes de entrarmos no texto propriamente dito. Quero ler uma palavra em Provérbios. O Senhor é bom. Provérbios capítulo 2. É uma palavra de introdução, a gente sempre lê uma palavra assim, antes de começarmos o estudo. Versículo 1, Provérbios 2:1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência levantar a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Sacou? Aí, como é que se encontra o temor do Senhor e o entendimento de Deus? Buscar como prata, como ouro escondido. Não é? É assim que se entende as coisas do Senhor. Irmãos, nós estamos estudando, para quem está aqui pela primeira vez, o livro de Daniel. E temos estudado o capítulo 2 de Daniel, o capítulo 8, nós já estudamos o capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, e falávamos sobre a estátua de Nabucodonosor e o que ela representava ali, os impérios sendo representados por 4 metais, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o ferro com barro. Falamos também da visão de Daniel no capítulo 7, dos 4 animais, também representando os 4 impérios mundiais, agora não mais representados por metais, mas por animais, e animais bizarros, né? Animais diferentes daquilo que Deus criou. E a semana retrasada, porque nós tivemos a ceia, nós começamos a meditar no capítulo 8 de Daniel. E hoje nós vamos estudar um tema que é muito tratado no livro de Daniel, capítulo 7,
fala sobre ele. O capítulo 8 fala sobre ele. E o capítulo 11 também fala sobre ele. E hoje nós selecionamos algumas porções do livro de Daniel para lermos, continuando aquilo que já falamos no capítulo 8. Então nós vamos ler hoje Daniel capítulo 7, versículo 8, capítulo 7, versículos 25 ao 26, depois o capítulo 8, do 9 ao 12, e o capítulo 8, do 23 ao 25. Todos eles vai falar sobre esse chifre pequeno, não é? Se você tem estudado o livro de Daniel, se você tem lido esse livro, você já deve ter percebido. Podemos começar? Daniel 7:8, me parece que nós temos aí a tecnologia agindo em nosso favor, porque geralmente ela age em nosso desfavor, né? Ela mais prejudica do que ajuda. Mas hoje, graças a Deus, ela está agindo em nosso favor. Ela está nos abençoando. E é para isso que deve servir a tecnologia. Não é para ver filme pornográfico, para entrar em sites obscuros, para se perder nesse mundo de trevas. A tecnologia, ela tem que ser usada para o nosso favor, não para a nossa destruição. Amém? Eu tenho que falar porque eu sou um pastor, irmãos, e essas coisas precisam ser faladas. Eu estou falando algo tão real e que acontece mesmo, se nós não vigiarmos. Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então aqui nós temos a primeira referência no livro de Daniel a esse chifre pequeno, essa ponta, em algumas traduções, assim vai dizer. Então nós precisamos construir um quadro aqui. Deus vai dando a revelação e nós vamos ajuntando aquilo que o Senhor vai revelando e vamos tentando entender o que o Senhor está nos falando. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, ainda na visão de Daniel, ele falará palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Ele, quem? Esse chifre pequeno, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos até um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo se assentará e tirar-lhe-ão o domínio para o consumir e destruir até o fim. Irmão, só complementando o que o José disse, a participação deve ser feita com moderação, levante a mão, espere, se for lhe dada a palavra. E eu peço aos irmãos que não vieram nas outras escolas bíblicas, que não levante assuntos que já foram tratados aqui. Né? Porque tem muitas coisas que já foram discutidas, já foram faladas, então nós temos que pegar de onde paramos para frente. Então, as considerações têm que ser daquilo que nós não discutimos ainda. Então, quem está chegando é melhor, né, diz aquele ditado, pegar o bonde andando, é o trem. Então, é melhor ir devagar, entender o que está acontecendo, entrar no clima do que está acontecendo, para não tirar a gente daquilo que já foi tratado. É só um pedido que eu faço, como disse o provérbio, de quem é sábio. Quem é sábio age dessa forma. Não é? Então, o versículo, Daniel capítulo 8, versículo 9 ao 12, e de um daqueles chifres saiu um chifre muito pequeno, olha de novo o chifre pequeno aí, a qual cresceu muito para o sul e para o oriente,
e para a terra gloriosa. Tornou-se forte até contra o exército do céu, lançou por terra alguns do exército e das estrelas e pisou-os aos pés. Sim, se engrandeceu até contra o príncipe do exército, tirou dele o holocausto perpétuo e o lugar de seu santuário foi deitado abaixo. Por causa da transgressão, foi-lhe entregue o exército, juntamente com o holocausto perpétuo. Lançou por terra a verdade, fez o que era do seu agrado e prosperou. Daniel capítulo 8, versículo 23. Nos últimos dias dos seus reinos, quando os transgressores tiverem chegado ao auge, levantar-se-á um rei de cara feroz e entendedor de intrigas ou enigmas. Grande será a sua força, porém não será de si mesmo. Ele destruirá maravilhosamente, prosperará, fará o que quiser e destruirá os poderosos e o povo santo. Pela sua sutileza, fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, porém será quebrado sem intervir mão de homem. Amém? Então vamos avançar. Eu quero ler essa premissa aqui, que eu acho que é muito importante a gente pensar um pouco sobre ela. É muito importante entendermos que quando estudamos as profecias acerca dos impérios em Daniel, que é o que a gente tem feito, estudamos o capítulo 2, o capítulo 7 e agora o 8. O que está sendo revelado aí é o confronto histórico entre o reino de Deus e o reino do homem, o reino dos homens. Isso Deus já havia falado lá no Éden, que a semente da mulher e a semente da serpente iria travar uma batalha histórica, e da semente da mulher Deus levantaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, ou aquele que destruiria o reino da serpente, que também é chamado de reino dos homens. Então é isso que acontece em Daniel. Quando Deus revela a ascensão e a queda desses impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e todos os impérios que existiram e que ainda vão existir, e o último dos impérios, que é o império do anticristo, o que está acontecendo é um confronto histórico entre o reino de Deus e o reino da serpente, o reino do homem. Jesus, quando veio, João já havia se antecipado: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Não é? Então é importante entendermos isso. Quando estudamos as profecias acerca dos impérios, nós não estamos apenas estudando história. Deus está revelando um plano, um eterno propósito, que já havia dito no Éden, que uma batalha cósmica haveria de se travar, até o dia que os reinos do mundo forem entregues ao Senhor e ao seu Cristo. Duas sementes vivem em confronto no mundo: a semente divina e a semente da serpente, a semente maligna. Esse confronto é real. E quando você estuda Daniel, capítulo 10, 11, que fala do império da Pérsia, o príncipe do império da Pérsia, e nós vamos ver o príncipe do império da Grécia. Aí veio Miguel e pelejou contra o príncipe. E ele não deixou que o anjo Gabriel fosse responder. Então você vê que é uma batalha cósmica que se trava, onde cada império e cada nação tem um principado que a rege. Porque nós temos dois reinos em confronto, duas sementes. Então é isso que está acontecendo. Amém? E
nós temos o anticristo como o último governo humano, ou a última expressão, o clímax, a expressão mais alta, o ponto mais alto desse confronto entre o reino de Deus e o reino humano, vai se dar quando surgir esse último governo mundial, que a Bíblia chama de anticristo, e que aqui é apresentado como esse chifre pequeno, e que João, lá no Apocalipse, vai amplificar aquilo que Daniel está nos dizendo aqui. Então, se estamos vivendo uma batalha cósmica, histórica, entre o reino de Deus e o reino dos homens, o Salmo 2 é muito interessante quando fala sobre isso. Não é? Nós temos no anticristo a última expressão, a expressão mais alta, o ponto mais alto deste último governo humano e desse confronto entre o reino de Deus e o reino humano, o reino da serpente. Então, quem é o anticristo? O anticristo será esse último governo humano que será a expressão máxima, o ponto mais alto dessa batalha cósmica que vem se travando desde a queda e que vai culminar na entronização do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma batalha que já está ganha, não é? Que já está ganha. Quero ler com você 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Um grupo de pessoas lá em Tessalônica estava usando o nome de Paulo e usando falsamente o nome de Paulo, cartas que Paulo não havia escrito, para dizer que o dia do Senhor já havia chegado. E isso trouxe pânico, deixou aqueles irmãos alarmados. Então Paulo vai dizer: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês, não fiquem amedrontados se surgir aí alguma profecia, alguém se levantar aí profetizando que o dia do Senhor já chegou, que a igreja já foi arrebatada. Se aparecer alguma carta, alguma epístola com o meu nome, atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então Paulo vai dizer assim: olha, eu vou dizer para você por que não chegou ainda. Dentre muitos sinais, eu vou dar um aqui para vocês. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Isso serve para nós hoje também. Porquanto antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia no singular, porque sempre houve apostasia. Mas estamos falando da apostasia no seu ponto mais alto, no seu ponto mais elevado. Uma apostasia universal, que antecederá esse dia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquilo que Daniel chama de chifre pequeno, e que Paulo vai chamar aqui de homem da iniquidade, de filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Por que nós dizemos que o anticristo será o clímax, o ponto mais alto dessa expressão de rebelião contra Deus? Por causa do que Paulo fala aqui no versículo 4. Aquele que se opõe, que se exalta acima de tudo o que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É o reino do homem, na sua expressão mais alta, do que diz respeito à apostasia, à rebelião contra Deus. Ou seja, Deus se torna algo desnecessário. E essa sociedade que nós participamos hoje já tem pregado que Deus e a Bíblia são coisas desnecessárias. Nós não precisamos de Deus e da Bíblia. Nós podemos se virar sem Deus, é o que o homem tem dito. Nós temos capacidade suficiente para viver sem Deus. O homem tem dito todo instante, Deus, fique aí, porque nós não precisamos de você. Nós sabemos se virar sozinhos. E um cristão não pode ter esse pensamento, essa mentalidade da autossuficiência, da autonomia. E nós falamos que a palavra que Paulo usa é a palavra antinômio, aquele que é contrário à lei, que se rebela, que se acha capaz de viver de si por si e para si. E se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, essa ideologia está sendo infiltrada nas nossas cabeças. Hoje os crentes falam, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de nada. Eu sei, eu posso servir a Deus sem nada disso. Não é? Para quê? Congregar é ter problema. E eu tenho ouvido algumas pregações nas redes sociais. Congregar é dor de cabeça. Né? E é realmente dor de cabeça. E precisa ser assim, porque é no ajuntamento que nós somos amadurecidos. É no ajuntamento que ferro vai se afiando com ferro. É no ajuntamento que nós amadurecemos. Então, se eu não tiver o ajuntamento, como que eu vou crescer espiritualmente? Como é que Deus vai moldar o meu caráter se a gente não conviver com as diferenças? É no convívio com as diferenças que nós crescemos espiritualmente. Está entendendo, irmão? Então, se eu não quero crescer espiritualmente, eu vou fugir do ajuntamento. Eu quero uma igreja onde todo mundo seja uma bênção. Se for assim, eu não vou crescer. Eu não vou amadurecer. Porque tem que haver esse desequilíbrio. Os mais maduros, os menos maduros, os mais carnais, os mais espirituais, para que a gente cresça. Para que a gente amadureça. Para que o nosso homem interior seja testado. Para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Nós pregamos sobre o chamado dos apóstolos. O Senhor passa a noite em oração e escolhe os piores, os mais problemáticos, porque eles precisavam serem discipulados. Se eu não ajuntar, se eu não congregar, como que eu vou ser discipulado pelo Senhor? Nós detestamos a submissão. Nós detestamos. O nosso velho homem odeia essa palavra. Por que há problema nos relacionamentos conjugais? Porque os cônjuges não entendem os seus papéis, então existe confronto. E Deus criou o casamento exatamente para que haja esse amadurecimento de pessoas diferentes. Para que a imagem de Cristo e da igreja seja vista no casamento. Não é? Então essa coisa de desigrejado, isso é uma heresia, meu. Ninguém cresce isolado. Nós crescemos juntos. É assim que se cresce. Um pastor que quer uma igreja de crente que seja tudo uma bênção, não é? Então a gente às vezes não pensa no que falamos. O pastor está uma bênção. Nossa, tá. Os que estão aí são uma bênção. Nossas tranqueiras, o Senhor
Irmãos, essas tranqueiras é aquilo que você chamou e pediu para Deus. Senhor, eu quero trabalhar com drogado, mas drogado que não dá trabalho. Eu quero ministério com crianças, mas criança tudo boazinha, que não grita, que não corre, que não faz mal. Meu irmão, minha irmã, é melhor você ficar no seu trabalho secular, batendo o seu cartãozinho, ganhando seu salário, até Jesus voltar. Porque ministério é dureza, meu irmão. Ministério não é fácil, não é? Então, quando você ouvir alguém dizer assim, você não precisa congregar, peça para Deus ter misericórdia dessa pessoa, porque quem está falando isso é um crente imaturo, um crente que não tem entendimento, que não tem discernimento espiritual. Então, se o anticristo representa o clímax do governo humano em oposição a Deus, houve na história, é aqui que nós queremos entrar no livro de Daniel, houve na história homens que encarnaram características semelhantes a desse último governante mundial. O anticristo é o clímax, mas houve na história homens que encarnaram características semelhantes. Que logo te veio na cabeça. Hitler. Hitler foi um homem que encarnou características semelhantes a esse que será o ponto mais alto de oposição a Deus. Outro que você possa lembrar aí. Mussolini, Napoleão Bonaparte e tantos outros líderes. Mas tem um aqui que nós vamos identificar na profecia, que foi chamado de anticristo do Antigo Testamento. E eu pedi para quem pudesse, na última aula, ir lá no Google, né, e colocar lá Antíoco IV Epifânio. Não sei se alguém teve essa iniciativa, essa curiosidade, se leu alguma coisa. Porque na escola bíblica o professor só pede por pedir, né? É pedir para não fazer. Mas a gente pede para fazer, né? É pedir para não fazer. Mas faz parte do processo de educação, né? Fizeram a lição de casa? Não. Eu falei, vai lá no Google, procure lá Antíoco IV Epifânio, e procure saber quem foi esse homem. E o papel que ele teve na profecia e na relação com o povo de Deus no período interbíblico. Nós já falamos aqui que ele veio daquela divisão do Império Grego. O Império Grego, nós já falamos aqui que ele se dividiu em 4, conforme a profecia. Aquela área que um dos generais de Alexandre, chamado Seleuco, que ficou governando aquela região da Síria e da Palestina, e dele veio a dinastia dos Seleucidas, daí o nome Seleuco. E dessa dinastia dos Seleucidas surgiu um homem, um rei, nessa dinastia chamado Antíoco Epifânio. Se você ler o primeiro e o segundo livro de Macabeus, ele vai dar, assim, uma explanação muito grande e clara sobre esse homem chamado Antíoco Epifânio. E uma das chaves, outro ponto que eu considero importante você gravar e até anotar, uma das chaves de interpretação das profecias consiste em mostrar o método de Deus de usar uma figura histórica para falar de assuntos relacionados ao tempo do fim. Você vai encontrar muito esse método aqui em Daniel. Deus usando figuras históricas para falar de assuntos relacionados ao tempo do fim. Isso é uma chave importante na interpretação de uma profecia. E os estudiosos das profecias chamam esse método de futuro imediato e fim dos tempos. E nós vamos dar um exemplo. Nós podemos ter em uma mesma profecia um futuro imediato e o fim dos tempos, na mesma profecia.
Um exemplo desse método está na profecia do chifre pequeno do livro de Daniel. Essa profecia se cumpriu. Aí está em uma, mas em um rei chamado Antíoco. Então Antíoco foi esse futuro imediato, mas terá seu cumprimento final no anticristo, fim dos tempos. Então, Deus usa figuras históricas para mostrar coisas do tempo do fim. Antíoco, ele reuniu todas as características, ele incorporou todas as características desse que será a última oposição de governo a Deus, que é o anticristo. Por isso que ele é chamado de anticristo do Antigo Testamento. Então você tem numa mesma profecia dois homens ali sendo relacionados. Um que vai se cumprir num tempo imediato e se cumpriu no período interbíblico, mas que aponta, como disse o próprio anjo a Daniel, ao tempo do fim. Então Deus vem falando com o homem de várias maneiras. Esses líderes, esses ditadores que levantam-se, são formas de Deus estar mostrando para a humanidade o que vai acontecer no tempo do fim. Esses governos ditatoriais, que você vê lá na África, se levantaram na Europa, na América Latina, essas ditaduras são representações simbólicas daquilo que vai ser a última expressão de oposição, a última ditadura, que é esse último governo humano chamado anticristo. Então, se você estuda a profecia, isso é importante. Porque senão você vai olhar para a profecia e vai falar, mas isso já aconteceu. Isso já se cumpriu em Antíoco. Mas você vai ver na profecia que tem coisas ali que são relatadas que só podem estar se referindo a um futuro remoto, que não aconteceu ainda, mas que também coisas que já aconteceram. O próprio Jesus, citando Daniel, ele falou, olha, quando vocês virem a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Isso aconteceu com Antíoco, ele profanou o templo, ele sacrificou um porco no altar do Santo dos Santos. Os romanos, quando destruíram também, cometeram essa abominação. Então veja, uma profecia que se cumpriu no período interbíblico, se cumpriu no ano 60, mas que está apontando para um cumprimento final que vai acontecer no tempo do fim, quando o anticristo entrar, como Paulo fala, no templo de Deus e dizendo que ele é Deus. Então veja como Deus ele vai construindo um quadro para mostrar uma consumação que vai acontecer lá em cima, lá na frente. Então se a gente não tiver esse entendimento, você se perde na interpretação da profecia. Já se cumpriu ou não se cumpriu? Sim e não. Amém? Está claro, irmãos, esse entendimento? Uma das chaves de interpretação das profecias consiste em mostrar. Isso é um método que Deus usa. Teve homens antes do dilúvio que encarnaram. Nimrod foi uma representação do anticristo, mas que viveu na era antediluviana, né? Mas já representava o anticristo, como muitos outros que surgiram na história remota e na história recente. Desculpa. Então Deus ele usa um método que é figuras que se levantam na história, mas que apontam para algo que vai acontecer no tempo do fim. Então, em uma mesma profecia, você pode ter um cumprimento imediato, que vai acontecer pouco tempo depois, quando Jesus fala em Mateus 24 e Lucas sobre o tempo do fim,
Ele disse coisas que aconteceram no ano 70, mas que vai ter toda a sua consumação no tempo do fim. E então esse homem chamado Antíoco Epifânio, que é chamado por Daniel no capítulo 8, versículo 9, de chifre pequeno, ele é conhecido, como falamos, como o anticristo do Antigo Testamento, devido à perseguição que infligiu ao povo judeu no século II antes de Cristo, durante o período interbíblico. Um período interessante de se estudar, meu irmão e irmã, se você puder, estude o período interbíblico. Aquele período que vai de Malaquias a Mateus. E foi nesse período interbíblico que esse homem, conforme a profecia disse, chamado Antíoco, da linhagem dos Seleucidas, daquela divisão do Império Grego, ele foi um dos mais terríveis perseguidores dos judeus. O povo judeu sofreu, não tem como, não tem uma palavra que expressa a dimensão da perseguição causada por ele a esse povo judeu durante o período interbíblico. A perseguição que ele infligiu ao povo de Deus. Portanto, ele é uma encarnação desse último líder mundial chamado Anticristo. Veja, ele é apenas um reflexo daquilo que o Anticristo irá fazer. Ele reinou do ano 175 ao ano 167 a.C. E ele decidiu exterminar o povo judeu e a sua religião. Por quê? Ele queria implantar a cultura grega, o helenismo. Essa era a ideia dele. Ele queria implantar a cultura grega e os judeus ortodoxos jamais iriam aceitar. E para implantar o helenismo, ele proibiu o culto, o sacrifício, a leitura da Torá. Tudo que estava relacionado a qualquer outra cultura e a outra religião que não fosse a cultura grega, ele proibiu. E aí veio a perseguição, porque nós tivemos um grupo de judeus que resistiram, muitos judeus cederam à cultura helenística. Mas você tem um remanescente que resistiu bravamente. Né? Leia o livro de Macabeus, que você vai chorar de tanta emoção. Que resistiram a Antíoco e, por causa dessa resistência, foram perseguidos barbaramente. Ele, para impedir esses judeus de oferecer sacrifício, ele sacrifica um porco no templo, no Santo dos Santos. Então, o que você fez? Você profanou o templo ficou imundo, e foi a forma que ele encontrou para que os judeus não oferecessem mais sacrifícios. E foi isso que aconteceu. É isso que Jesus falou, o abominável da desolação, a abominação desoladora. Ele tornou o Santo dos Santos um lugar imundo, porque ele ofereceu um porco no altar. Então não tinha como você mais oferecer sacrifício. Foi a estratégia que ele usou para proibir. Ele mudou as leis judaicas, as festas judaicas, tudo que Daniel diz aqui. E o que o anticristo irá fazer também no final dos tempos, porque o templo será reconstruído. Hoje tem lá, como vocês já falaram aqui exaustivamente, uma mesquita árabe no lugar onde havia o templo. Mas ele vai precisar ser destruído. Talvez, como? Não sei, talvez um míssil perdido. Né? Deus pode fazer isso. Um míssil, um terremoto. Pode ser. Os estudiosos das Escrituras acreditam que terão essas duas possibilidades. Ou ele será atingido por um míssil e será destruído, ou um terremoto vai destruir aquele templo árabe, aquela mesquita árabe, mas ela terá que ser destruída, porque a profecia vai se cumprir, e é naquele lugar que vai ser construído o templo que o anticristo irá profanar, como fez Antíoco lá no Antigo Testamento, lá no período
interbíblico. Então ele decidiu exterminar o povo judeu e a religião judaica para implantar o helenismo, para implantar a cultura grega em todo o reino que ele governava. E o que o anticristo vai fazer? O que Paulo disse aos Tessalonicenses? Aquele que se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de culto ou de adoração. Foi o que Antíoco fez. A ponto de se assentar no santuário de Deus, mas para que ele se assente no santuário de Deus, o santuário de Deus precisará existir, ele não existe ainda. Então a profecia vai ter que se cumprir. E vai se apresentar como se fosse o próprio Deus. Você crê nisso? Se as outras profecias se cumpriram, não é essa que vai deixar de se cumprir. Então Deus está mostrando para a humanidade que Ele está realizando um propósito eterno, que está havendo uma batalha entre dois reinos. E nós somos os filhos da luz. Nós somos os filhos do reino. E a nossa missão é ampliar o reino de Deus na terra. Como? Através do nosso testemunho, do nosso caráter cristão, da pregação, do ensino, da expansão do evangelho. Nós estamos cooperando para que o reino de Deus venha. Não adianta só orar, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, se eu não vivo uma vida que expressa a vinda do reino e a vontade do rei. Ou seja, nós somos filhos do reino, mas que gostamos desse mundo. Não é? Essa é a realidade. Um mundo que está determinado ao fracasso já. Então, as crueldades de Antíoco Epifânio, de como mudou as datas das festas judaicas e até profanou o templo, são hoje fatos históricos bem documentados. O ímpio Antíoco Epifânio realmente cumpriu a profecia, mas o cumprimento total só virá no tempo do fim, quando o último imperador mundial, o anticristo, mais cruel, mais orgulhoso do que todos os que o antecederam, e inimigo declarado de Deus, for derrotado. Alguma pergunta, alguma consideração? Bom, então nós podemos avançar. Amém? Alguém quer ler algum texto, complementar, citar algum versículo? Também não. Antíoco Epifânio prefigurava o futuro anticristo, que ainda irá surgir. Voltemos lá em Daniel, versículo 23 ao 25, capítulo 8. Desculpe, irmãos. Nos últimos dias dos seus reinos, quando os transgressores tiverem chegado ao auge, levantar-se-á um rei de cara feroz e entendedor de enigmas. Era Antíoco Epifânio, em seu futuro imediato da profecia, mas é o anticristo, no seu futuro remoto. É o método que Deus usa. Deus levanta figuras históricas para mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. E Deus vem trabalhando assim desde a queda do homem. Grande será a sua força, porém não será de si mesmo. Paulo vai dizer, e João, que ele é um agente de Satanás. Ele vem potencializado por Satanás. Vai ser o homem que Satanás vai depositar nele todas as suas fichas. Todo o poder que nunca foi dado a homem nenhum, ele dará a esse anticristo. Por isso que ele é um homem feroz, a Bíblia fala. Um homem feroz, entendedor de enigmas.
terá grande força, que não será dele mesmo, que vai destruir de forma espantosa, vai prosperar, vai fazer o que quiser. Essa coisa de fazer o que quiser é algo muito terrível, que é característica da inimizade contra Deus, da rebelião contra Deus. Essa coisa de eu mando, eu sou dono, eu faço o que eu quero, é uma coisa que não deveria existir no vocabulário cristão. Isso é uma fala dos inimigos de Deus. São os inimigos de Deus que usam esse discurso. Eu faço o que eu quero. É uma discussão demoníaca essa. Não é uma discussão dos filhos do reino. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado com essas falas, irmãos. De eu e mais ninguém. Então ele será um homem de grande força, porém não será de si mesmo. Ele destruirá o povo de Deus, vai prosperar, fará o que quiser e destruirá os poderosos e os santos. Pela sua sutileza, fará prosperar o engano na sua mão. Esse engano, ele já está aí no mundo numa expressão assustadora. Em todos os ramos da sociedade, a gente tem visto esse engano prosperando. E no seu coração se engrandecerá e destruirá. Nós falamos que o engrandecer-se é a característica do espírito mundano, do reino do mundo, é se engrandecer, é se exaltar, é se ensoberbecer. Isso é uma característica do espírito do mundo, de quem tem poder, é se engrandecer. Então, quando um crente se engrandece, se exalta, se ensoberbece, ele está expressando esse espírito mundano, independente se é em coisas seculares ou ministeriais. Tem pastor que se engrandece pela igreja que construiu, pelo ministério que formou, pela denominação, pelo seu ministério, pelos seus dons. Não é? E o engrandecimento é algo maligno, seja na igreja, seja no mundo. Todo engrandecimento é maligno, é satânico, é antibíblico. Não é? O crente não deve se engrandecer em nada, absolutamente nada. Não podemos se engrandecer de absolutamente nada. E muitas vezes esse engrandecimento ele não vem com palavras, ele vem com atitudes. Não é? Nós tomamos atitudes para demonstrar que estamos por cima do outro, que temos superioridade sobre o outro. A forma como às vezes a gente dá uma moeda no farol é a forma de dizer, eu sou superior a você. O meu bem é mais precioso do que o seu. Então a gente se engrandece de muitas formas. Né? Olha a casa que eu construí, olha o carro que eu comprei, olha a empresa onde eu trabalho. Isso tudo é engrandecimento. É comparar o que eu tenho com o outro e chegar à conclusão que eu estou numa posição de superioridade ao outro. Isso é engrandecimento. E todo engrandecimento é fruto da serpente, é da semente maligna, não vem de Deus. Jesus nos ensinou isso. Amém? Jesus nos ensinou. E talvez nessa formação de caráter é a área da nossa vida em que o Espírito Santo encontra mais dificuldade de trabalhar. Porque a gente se engrandece com pouca coisa. Basta, o crente ele se engrandece com besteirinha. Não é? E às vezes os nossos filhos vêm na mesma pegada que nós. Às vezes eu escuto criança conversando com a outra, eu falo, meu Deus, o meu tênis é mais bonito do que o teu. A roupa que minha mãe comprou é mais bonita do que a tua mãe comprou. É algo que vai passando de pai para filho, né? Que a gente mesmo passa para os nossos filhos. Essa coisa de comparar e sempre achar que o nosso é melhor, que o nosso é mais bonito, que o nosso é mais excelente, que o nosso... Essa coisa que vem. E quando a gente vê isso, a gente fala, a semente... Aí... É uma prova clara que essa coisa do pecado está na natureza humana, desde o ventre. Eu nasci em pecado.
em iniquidade me concebeu minha mãe. Não é? Nossos filhos são anjinhos, mas são pecadorzinhos. Não se esqueça disso, meu irmão. São pecadorzinhos que precisam se arrepender e precisam ser tratados nessa questão da soberba. Senão vão se tornar adolescentes soberbos, jovens soberbos e adultos soberbos. E Deus vai ter que tratar, como Ele está tratando conosco. Ele se engrandece, e nesse engrandecimento Ele destrói muitos que vivem em segurança. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, porém será quebrado sem intervenção humana. Amém? Davi, no Salmo 19, ele primeiro faz uma exaltação maravilhosa da palavra. Aí ele termina assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e assim eu serei livre de uma grande transgressão. Irmãos, a soberba é uma grande transgressão, a maior delas. Davi tinha do que se engrandecer. Ele tinha glória. Nós não temos nada e se engrandecemos. Davi tinha. Ele tinha um reino, ele tinha trono, ele tinha ouro, tinha prata. Ele podia se achar, mas ele disse: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e assim serei livre de uma grande transgressão. Que possamos fazer essa oração todos os dias, irmãos. Amém? A gente se engrandece até com um sapato novo, né? Com uma calça, com um celular novo, né? A gente se engrandece com pouca coisa, com aumento de salário. Por isso que a enfermidade é um dos maiores instrumentos de tratamento de Deus ao homem pecador e ao crente também. Porque a enfermidade nos coloca no nosso lugar, que vai nos mostrar que tudo que ajuntamos não serviu para nada. Se Deus não intervir, meu irmão, se Deus não agir, que Deus bom, que Deus maravilhoso. Deus trata a nossa soberba, muitas vezes. Não estou dizendo que todas as vezes é isso, mas muitas vezes Deus trata a nossa soberba com enfermidade. Ou Ele usa a enfermidade para nos deixar exatamente no nosso lugar. Olha quem é você. Um doente, um dependente de mim e dos remédios e dos médicos. É isso que você é. Aí a gente abaixa a bola e fala: Deus, tem misericórdia de mim. E acrescenta alguns anos de vida, como Ezequias falou, se te aprouver e se for do teu agrado fazer. Porque a enfermidade, irmãos, nos põe no nosso lugar. Amém? E tem um crente que mesmo doente é soberbo. Nem a doença quebra ele. É difícil, é difícil. Então é muito importante entendermos que quando estudamos as profecias acerca dos impérios, em Daniel, o que está sendo revelado é isso, o confronto, né, de reinos. Agora vamos voltar para a gente concluir essa questão. Então Antíoco Epifânio, ele cumpre a profecia no seu sentido imediato, mas ele é apenas uma encarnação desse último governo mundial, esse ser, esse homem chamado Anticristo. Alguns eruditos, estudiosos da Bíblia, né, acreditam que essa pessoa já deve estar por aí, dada as coisas que estão acontecendo. Talvez seja um jovem, uma criança, já um adulto. Mas do jeito que as coisas estão se acelerando, né, você está tendo 35 graus de calor em pleno inverno. Ontem a gente estava, antes de ontem, morrendo de calor, no outro dia morrendo de frio. Um dia você usa blusa, outro dia um lugar que fazia frio faz calor, onde fazia calor faz frio. E não pensemos nós que as coisas vão melhorar, porque essa loucura da criação tende a ficar pior. Esse enlouquecimento da criação tende a ficar pior. Porque o homem diz para Deus que não precisa dele para resolver os seus problemas.
O homem disse para Deus que sabe viver bem sem ele. Então, Deus disse, então vocês vão viver sem mim, já que vocês conseguem viver sem mim. Não é? É isso que nós estamos vendo acontecer. Paulo disse que a criação geme e suporta dores de parto até agora. Então, se você sente muito calor, meus pêsames. Se você sente muito frio, meus pêsames. Porque nós vamos sofrer muito com esse negócio de frio e calor. Vamos sofrer bastante. Estamos sofrendo já. Mas que isso não seja desculpa nos nossos ministérios, nas nossas vidas de oração. Eu escuto crentes falar que quando está muito frio não consegue vir para a reunião de oração porque está muito frio. Aí Deus manda um calor que ele não consegue dormir. Aí ele não vem porque está calor. Pastor, eu não levanto de madrugada porque é muito frio. Mas e quando está calor? Eu não levanto porque está calor. Então, quer dizer, a gente é complicado. Nós somos complicados. Então, a gente sempre vai ter um álibi para justificar a nossa frieza espiritual. Ah, eu estou assim porque está muito frio. Ah, eu estou assim porque está muito calor. Não é? Então nós sempre vamos justificar a nossa mornidão. Ou porque está calor demais, ou porque está frio demais, ou porque temos muita comida, ou pouca comida, ou porque temos muita saúde, ou pouca saúde. Então nós sempre vamos dar um jeito de dizer para Deus que não estamos fazendo o que Ele quer, por causa disso ou por causa daquilo. Eu disse para o irmão, aproveita esse calor para orar mais, para jejuar mais, porque você sente menos fome. Não vai esperar chegar o frio. Jejue quando está calor. Jesus falou, olha, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Será que Deus não está querendo falar algo para a igreja? Será que Deus não está querendo fazer entender alguma coisa? Não é? Ah, pastor, eu acordei de madrugada, não consegui nem dormir de tanto calor. Vai orar. Em vez de ficar lá, vai orar. Abra a janela da sala, dobra o seu joelho e vai buscar o Senhor. Porque quando vier o frio, você vai dizer que está muito frio para levantar para orar. Não é? Então vai orar agora enquanto está vindo bastante calor. Se o calor é para despertamento, que venha muito calor. Que Deus torre os nossos miolos. Talvez isso vai nos fazer buscar mais ao Senhor. Que Deus nos faça perder o sono de calor. Que nem o ventilador dê conta. Para a gente ficar de noite acordado e falar, Senhor, eu não tenho outra saída, eu vou orar. Eu vou buscar Deus, eu vou buscar o Senhor. Eu vou ler a Bíblia de madrugada. Porque esse calor está insuportável. Mas o que a gente faz? Vai para a piscina. Faz uma piscina de madrugada e vai para a piscina. Até de madrugada a gente vai para a piscina. Mas orar não. Nós somos difíceis. E é assim que a gente cresce. É assim que o Senhor está formando o caráter de Cristo em nós. Porque quando vier esse tempo aqui, aí você vai ver o que é reclamação, meu irmão. Nós ainda estamos bem. Você vai sair daqui, você vai almoçar, você vai jantar, você vai fazer churrasco, você vai para o restaurante, você vai passear, você vai dormir. Mas esse tempo aqui é tempo que muitos vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Então, se a gente está achando que está difícil, meu irmão, irmã, nós estamos vivendo apenas uma sombra. Isso não falo para amedrontar ninguém, porque vocês são filhos de Deus, amados de Deus. Amém? Eu só falo para que a gente continue firme com o Senhor, para que a gente ame mais ao Senhor, para que a gente se entregue mais a Cristo, para que a gente seja mais reino de Deus. Não é? É isso, meu irmão. Então esse Antíoco Epifânio, ele prefigurava o futuro anticristo que ainda irá surgir. Pastor, Pois não, irmão Zé Maria. eu queria falar que porque teve pessoas que o nosso meio, eles discordaram disso, porque não é a primeira vez que o senhor fala, mas isso aí é bíblico, né? Eu queria ressaltar isso, que é bíblico e aconteceu com pessoas maravilhosas, né? Como foi o caso de Uzias, né? Ele ficou doente e o melhor
exemplo para nós é Paulo, né? Que Paulo, ele foi ao terceiro céu, mas ele estava fácil de se gloriar, porque, né, ele foi ao terceiro céu, então é uma glória muito grande. Lá ele ouviu coisas que não dá para expressar. Então ele voltou muito famoso interiormente, né? Mais famoso do que Pedro. Mas Deus colocou um espinho na carne, né? Então ele entendia isso. Então eu queria falar para os irmãos que isso é normal. Não é normal que aconteça quando nós não erramos. Mas se nós erramos, o Senhor coloca, porque Ele falou para Israel, falou, ó, se vocês agir direitinho, se vocês andar corretamente, nenhuma desses males que vieram sobre o Egito vai vir sobre vocês. Agora, se vocês transgredirem o mal que aconteceu para o Egito, eu vou lançar sobre vocês. Então, porque a pessoa pensa que às vezes é o diabo. Nem tudo é o diabo. Às vezes Deus, Ele faz isso para nós entendermos. E eu vou dizer para os irmãos, por que eu estou falando? Porque tem pessoas que discordam disso. Dá uma olhada na Bíblia, né? Ora a Deus e veja que eu não posso discordar, porque comigo já aconteceu. Já aconteceu mesmo, mas não do engrandecimento, foi coisa pior. E Deus falou que eu iria. E eu fui para o hospital. E eu gosto de falar isso porque é amedrontador. E é importante. O médico falou que eu ia tomar 12 remédios. Irmãos, como é ruim você tomar 12 remédios. Mas aí eu falei para o Senhor, Senhor, é muita coisa. Deus abaixou para 8. 8 remédios também é ruim. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu me arrependo disso. Eu me arrependo. Tem misericórdia de mim. Deus abaixou para 3. Outro dia a pessoa falou, você tomou 3 remédios? Eu falei, mais, eu tomei 12. Aí Deus, por sua grande graça, me deu para tomar 2 remédios. Então, eu abaixei. E agora, irmãos, eu tenho que agradecer. Eu não tenho que pegar o... De 12 para 2. Né? Eu não tenho que ficar nervoso, cara. Eu tenho que entender que Deus está trabalhando comigo, né? E se você não fizer os erros que o Egito fez, que foi a incredulidade, a dureza de coração, pode ser que você não sofra disso, né? Amém. O fato de concordar ou não concordar não muda o fato. Não muda o fato. Mas é melhor concordar. Exatamente. Eu me conheço, cada um conhece o seu relacionamento com Deus. E eu sei que tem coisas que acontecem comigo que quando acontece eu já sei que Deus está me chamando por uma vida de oração mais intensa. Eu já sei. No meu corpo, na minha saúde, na família. Então eu já sei. Quando acontece, eu já falo, opa, peraí, eu estou descuidando um pouco da minha vida devocional. Né? Então, com cada um o Senhor trata de uma forma. Deus trabalha de uma forma. Não é? Então, nós vamos encontrar fatos relatados nessa profecia que só podem referir-se não a Antíoco, mas a esse personagem do futuro anticristo. Então, para concluir, Antíoco Epifânio foi o cumprimento parcial. Deus sempre trabalha, ou sempre não, Deus usa esse método no seu plano, muitas vezes, de usar figuras históricas para mostrar o que vai acontecer no futuro mais longe. Pessoas que foram representações, sombra daquilo que vai ser a conclusão final. Isso vale para a igreja, vale para as nações e vale para Israel. Então nós teremos ainda uma forma de governo humano que será a última expressão de rebelião contra Deus. As nações já vivem no estado de rebelião. Todas as nações, todas elas, sejam de direita, de esquerda ou de centro. Eu quero, de novo, concluir lendo o Salmo 2, para mostrar para você que eu não estou falando bobagem. O estado espiritual das nações, todas elas, é de rebelião.
inclusive Israel, que deveria ser o povo de Deus. Todas elas, umas mais, outras menos. Esse salmo é um salmo messiânico, o Salmo 2, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Aí, é assim que as nações têm se comportado diante de Deus. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os governantes da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor. Isso é rebelião. E contra o seu ungido, dizendo: rompamos com ele, não precisamos dele. E sacudamos de nós o seu jugo. Esse é o espírito das nações. Salmo 2 está dizendo aí. Aquele que habita no céu vai rir, vai zombar deles. E sabe por quê? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Amém? É isso aí, irmãos. Deus abençoe as suas vidas. Medite na palavra. Busque a Deus. Se dedique ao Senhor nesse pouco tempo que nos resta. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Amém? Pregue mais o Evangelho. Evangelize. Né? Expresse o reino na tua vida. Porque é a única coisa que vale a pena fazer ainda nesse mundo de violência e barbaridade que nós vivemos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.